Olá, pessoal. Boa noite. É muito bom estarmos aqui, né? Mais uma vez, mais uma noite. Nos perdoe pelo atraso. A gente ensaiou o dia inteiro, mas sempre dá algum probleminha, coisa de amador. Mas a gente está ficando profissional, né, André? Ué, né? Eu queria ver quem está online. Tem jeito de ver aqui, André? Tem, quem entrar agora na live vai. Pessoal, quero saber se o som tá bom, se a imagem tá boa, para chamar nosso convidado de hoje. Nosso convidado hoje é uma pessoa assim, que eu admiro muito, uma pessoa muito dedicada, competente, que vai trazer muita informação, muita coisa boa para a gente. Tá bom? Só conferir aí se o áudio tá bom, a imagem tá boa. Hamilton, tá boa a imagem? O som? Tá bom. Ah, valeu. Ótimo. Então conta pra gente, André, quem que é o nosso convidado de hoje? Hoje, convidado especial, o Dr. Evaldo Lopes, lá de Marília, interior de São Paulo. É um advogado previdenciário, advogado de tudo, né? Vamos dizer assim. Mais assim, na área da saúde, né? Também. Essas coisas. Uhum. E esse advogado, ele é muito especial, porque ele é super acessível, é uma pessoa que está envolvida na nossa causa. Eu vou deixar para ele contar o porquê. Porque que ele tem tanto carinho com a nossa causa, né? E vai ser muito interessante, ele vai trazer muita informação boa para a gente. E é isso, acho que já pode... Hoje o assunto dele principal é farmácia popular. É o problema que está dando com o Prolopa, que entrou na farmácia popular gratuitamente, e ele vai desvendar o mistério. Já desvendou, porque ele é muito dedicado, né? A gente convidou ele para a live, ele mais que na hora aceitou e já se aprofundou para trazer uma alternativa, né? Informação para a gente. Então vamos chamar ele, o André Luiz? Sim, senhora. Doutor Evaldo? Boa noite, pessoal. Boa noite, Vanessa. Boa noite, André. Boa noite. Pelo convite. Espero que vocês estejam bem. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Assim, nós ficamos muito alegres de saber que a gente tem o apoio, né, do senhor. E saber que tem uma pessoa tão competente, tão massa para acompanhar, para ajudar a gente. Tá bom? Eu agradeço pelas palavras. A gente está aqui para isso mesmo, para ajudar nessa causa aí, que é uma causa muito importante, né? Doutor, me fala por que de tanto carinho com a causa do parkinsoniano. Se o senhor puder contar, lá, lógico. Claro. Eu acho que a mãe, assim, de toda a vocação, na maioria das vezes, né, é a necessidade, né? Uhum. E eu acabei acompanhando mais de perto a questão do Parkinson por ter o meu pai, né, portador de Parkinson. E desde 2019 a gente acabou entrando num fluxo para buscar um tratamento mais adequado, um tratamento que fizesse mais sentido para ele, porque até então a gente não tinha encontrado nada ainda que tivesse dado um resultado expressivo, né? Uhum. E aí, eu sei que não é o assunto de hoje, mas pelo menos para contar um pouco para o pessoal, a gente acabou indo para a questão da cannabis medicinal na época. Meu pai foi o primeiro adulto aqui em Marília a conseguir autorização, né, para a gente fazer o remédio em casa. Na época fui eu e mais um advogado que entramos com o processo. E de lá para cá, as pessoas vieram procurando a gente para fazer ações parecidas. A gente acabou trabalhando em associações. Né? Meu último trabalho foi com uma associação e a gente ficou por 3 anos consecutivos. E a gente colheu bons frutos, né, dessa questão do Parkinson, né, em relação à cannabis medicinal. Foi muito expressivo a melhora do meu pai com esse medicamento. E aí, por estar dentro de associação e acompanhando o trabalho do terceiro setor, né, trabalho também desenvolvido por ONGs, trabalho desenvolvido por vocês também, acho que foi o primeiro instituto assim, que eu tive contato, né, e fiquei apaixonado pelo trabalho, pelo esforço, né, pela dedicação também. A questão do André com a bateria, que é muito legal, né, de ver também todo o engajamento dele com isso.
E aí a gente acaba que fica perto, né? A gente quer também fazer com que as pessoas tenham acesso à informação, possa também acessar melhores tratamentos, melhores medicamentos. E o Estado, ele dá até certo ponto, e até certo ponto a gente tem que cobrar. Né? Desculpa, falha técnica. Imagina. E a gente tem que cobrar o Estado, né? Muitas vezes a gente não consegue ali, de primeiro plano, obter tudo que a gente pode obter do Estado. Então, muitas questões são judicializadas, né? Então, a gente acabou ficando perto dessa questão e acaba atendendo as pessoas, porque tem afinidade com a causa, o pessoal vê a gente falando. Então, basicamente, a questão da cannabis me aproximou não só da questão do Parkinson com a cannabis, mas também da questão do Parkinson com muitos outros pacientes que vão chegando através da gente por esse assunto. Né? Então, a gente tá junto aí nessa causa, com certeza. O senhor, para quem está ouvindo a gente, que ainda não conhece, o senhor também trabalha com a causa previdenciária, né? Na verdade, eu trabalho com direito médico. Direito previdenciário é um direito que eu não atuo, na verdade, a não ser para as questões de LOAS, que a gente pode falar disso ainda hoje, né, que são benefícios que podem ser alcançados, mas mais dentro da questão médica e mais dentro ainda da questão da cannabis medicinal. Porque o previdenciário, ele atua na questão da aposentadoria e muitas outras coisas relacionadas ao INSS. Né? Aí a gente tem um colega muito especialista nessa área, se vocês quiserem, uma hora eu trago ele para conversar com vocês também, trazer mais informações. Né, o que eu não souber responder dessas questões previdenciárias, tenho certeza que o Dr. Gilberto é a melhor pessoa para falar disso, que de Marília também. Pessoa envolvida também com as causas aí do direito médico. E tenho certeza, se alguém estiver precisando com relação a advogado, questão de saúde, previdenciário, tenho certeza que ele indicar, a gente assina embaixo que eu agradeço. Pessoa boa. E podem procurar a gente também, qualquer dúvida, se quiserem mandar direct lá no Elopes também, a gente está acessível. O Instagram é @Elopes. Elopes, isso, elopes.adv. Tá certo. Doutor, o que é farmácia popular? Então, a farmácia popular é aquele programa, né, desenvolvido pelo SUS para fazer a distribuição dos medicamentos, né? Alguns medicamentos são custeados até um percentual, né, alguns 90%, e a gente teve a alteração agora em 2024 para ter uma tabela de medicamentos que foram liberados de forma totalmente gratuita. Já tinha alguns, mas incorporaram alguns outros e aí incluíram os medicamentos para o Parkinson, né, que é o nosso maior interesse, né? Então, a farmácia popular, a gente pode falar que melhorou. Sim, nesse sentido melhorou. Na verdade, desse ano aqui, de falar em termos de acesso a medicamento, né, falar em relação a 2024, só teve melhorias, né? Esses medicamentos que entraram no rol, né, são medicamentos importantes, e aí vai gerar uma economia bastante expressiva, né? Fala-se aí de R$400 aí, de economia, né? Parece uma conta que o governo fez. Isso. E, doutor, os remédios que foram incluídos nesse rol foi o Prolopa, né? Que é a levodopa mais a benserazida. E qual foi o outro? Carbidol. Deixa eu ver, tem uma lista. Carbidol, né, no caso. Carbidol, Que também é o mesmo que o Prolopa, né? Eu acho que por causa de patente ou um é da Axé e o outro é se eu não me engano, é da Roche. O Prolopa é Roche, o outro é Axé. E essa questão do Prolopa ser negado para pessoas devido à idade, é fato, é real, isso está acontecendo, e por que está acontecendo? O senhor pode nos... Então, foi uma dúvida que o André trouxe, né, e a gente foi descobrir por que tem essa questão, por que algumas pessoas estão tendo esses medicamentos negados.
E aí a gente descobriu, e até entrei em contato direto lá com o Ministério da Saúde, e eles deram uma resposta oficial. Eu, inclusive, procurei de tudo quanto foi jeito normativas que falassem isso, não achei, porque são muitas normativas. E não tá, essa regra não está lá na lei, né, do acesso ao medicamento, ela não está na lei que regulamentou as farmácias populares, ela está dentro de protocolos clínicos de atuação, são regras internas que estão lá escondidas. Mas isso começou em 2017, né, eles alegam o seguinte, que começou a haver algumas fraudes em relação à retirada de medicamento com receitas adulteradas e tudo mais, e uma forma que eles encontraram de filtrar isso foi fazer uma limitação por idade, que é um pouco complicado, porque, por exemplo, eu vou abrir para vocês aqui, tem uma tabela que eu consegui trazer das idades, quer ver, ó, de cada medicamento. Então, por exemplo, dislipidemia, que é colesterol alto, a idade igual ou maior a 35, tá? Osteoporose, maior do que 40 anos. O Parkinson ficou maior do que 50 anos. Hipertensão maior de 20 anos e os contraceptivos igual ou maior de 10 anos ou menor que 60 anos. Então isso foi instituído em 2017 com a intenção de evitar fraudes. Mas a gente está vendo aí o quê? Que com a inclusão desses medicamentos nesse rol de medicamentos gratuitos, né, portadores de Parkinson que têm menos de 50 anos estão tentando acessar e não estão conseguindo, né? Então, na verdade, essa regra é válida, ela existe e ela é uma regra oficial. E como 2017, certo? Já tem 7 anos isso. Tem alguma maneira que a gente pode intervir, agir nesse sentido? Porque, assim, aqui em Uberaba, o Prolopa, na farmácia do município, ele é entregue para as pessoas com menos de 50 anos, sabe? Não na farmácia popular. A gente tem essa alternativa de pegar pela farmácia do município, né? E quem não tem farmácia no município, tem como reverter isso? O que a gente pode fazer nesse sentido? Tá, então assim, ó, todas as questões, já fica uma dica, né? Todas as questões que envolvem medicamento, tratamentos que devem ser custeados pelo SUS, né, a gente primeiro tem que procurar a via administrativa. O que seria essa via administrativa? É justamente, por exemplo, a Secretaria de Saúde, a ouvidoria do SUS. Nesse caso que você comentou, da farmácia municipal, que é aquela farmácia, o pessoal costuma dizer que é a farmácia especial do município ali, porque ela faz a distribuição de alto custo, de medicamentos de alto custo. Aqui em Marília a gente chama de Medex, o serviço, né? Aí fala, vai na Medex e tal, nós temos uma farmácia assim também. Então, assim, a primeira tentativa é ver se no município tem essa farmácia e se essa farmácia vai fazer a distribuição. Porque, assim, apesar da regra da farmácia popular, o Estado não pode se negar a também fornecer esse medicamento para quem está fora dessa faixa de idade, quando de fato a pessoa precisa do medicamento. Então, com os documentos médicos, tudo certinho, vai procurar se na cidade tem a farmácia. Essa farmácia do município. Se não tiver, a gente tem como entrar em contato direto com a ouvidoria do SUS, né, a ouvidoria do Ministério da Saúde, na verdade, pelo telefone, acho que é 136, tá, o telefone da ouvidoria. Lá, pode ser que eles vão fazer um cadastro e incluir o CPF dessa pessoa lá na lista para que ela possa tirar na popular. Ou ela pode fornecer algum outro caminho, né, para que essa pessoa percorra. Se a pessoa tentar fazer tudo isso que eu falei e ela não conseguir o medicamento, ela tiver negativa em todos os lugares, né, ela vai poder judicializar isso, que é buscar isso para o Estado pagar, né, vai entrar como ação judicial, e aí, através dessa ação judicial, o juiz manda com que o Estado inclua aquela pessoa e venha pagar aquele medicamento ou até o tratamento.
Tem tratamentos também que a gente consegue judicializar, que o Estado nega normalmente, a gente judicializa. Mas pelo que eu vi, pelo que eu conversei com o pessoal do Ministério da Saúde, existe o interesse deles em resolver esses casos via administrativo. Tá? É para que o paciente, se ele tentar fazer esses passos que eu falei, é para que ele consiga. Né? Tanto que, igual você falou, lá na farmácia popular não, mas dentro da farmácia especial, lá da Medex, né, da farmácia municipal, consegue. Então, nesse caso, né, eles vão ter o interesse de atender, se não der certo, ouvidoria pelo 136. Se der um Google, vai achar também um e-mail deles, depois eu posso deixar lá, agora eu não achei aqui, tá? Mas tem o telefone, e aí, em última instância, é a judicialização. Aí a pessoa vai procurar ou a Defensoria Pública, né, se for uma pessoa que não tem condições de arcar com advogado e tudo mais, ou se for uma pessoa que já tem um advogado de confiança, procurar aquele advogado de confiança para poder fazer essa judicialização. Com certeza vai conseguir o medicamento. Sim. Eu acho assim, a pessoa fica muito ansiosa por receber o remédio e tudo, e de repente nem queira tentar na farmácia e tudo, já quer judicializar. Não tem como. Primeiro tem que ter as negativas, né, doutor? A negativa na esfera administrativa, a jurisprudência já e algumas normas já vem falando isso. Né? Tem juiz que se ele pegar a causa e não tiver uma negativa, ele manda embora, ele anula, que ele fala, isso aqui não. Primeiro você vai atrás lá da via administrativa, né? Então existe esse pedido. Muito embora também, que nem o André me mandou esses dias, ele me mandou a negativa que o paciente teve, pelo que eu vi lá, direto da farmácia, né, André? Que você mandou lá escrito, né? Eu entendo o seguinte, se a pessoa procurou ali, tentou na ouvidoria, não conseguiu, aquela negativa da farmácia popular, ela já é suficiente, né? Porque ali está escrito o motivo, que é a idade, ela também já vai poder judicializar, né? Já é uma negativa ali que eu entendo viável, né? Mas precisa, alguma negativa você precisa ter. E mesmo porque não adianta querer passar o carro na frente dos bois, uma porque não tem jeito, e outra porque judicializar demora mais, né? Assim, e também, se for preciso, não abra mão dos seus direitos. Procure o doutor Evaldo Lopes. Com certeza. A questão do demorar, isso é importante falar. Todas as ações que são em relação à saúde, a medicamento, a tratamentos, elas normalmente, né, a gente consegue um dispositivo que se chama liminar. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o juiz, ele pega os relatórios médicos, e daí eu até faço um apelo para os médicos que estão assistindo e trabalham com isso, que se esmerem nesses laudos, se esmerem nessas descrições, né, das doenças, de como está o paciente, porque isso ajuda demais na justiça. O juiz ele se baseia totalmente pelo que o médico está falando ali. Então, se o médico fala ali, tem urgência, esse medicamento é importante, e mostra o respaldo científico, né, certinho, a gente consegue uma liminar. Essa liminar o juiz concede o que você está pedindo antes mesmo dele analisar a causa. E isso acontece muito rápido. É normal a gente ter liminar, às vezes, com 4, 5 dias, 10 dias. Tudo depende de uma série de fatores. Mas é mais rápido, né? Porque esses processos também entram, né? Como as pessoas são portadoras de doença grave, eles tramitam com mais rapidez. Então já é um processo que tramita mais rápido, e além disso a gente ainda tem esse dispositivo de conseguir uma liminar, de sempre buscar uma liminar. Então o que acontece? Ali naquele primeiro momento o juiz concede, né? Rapidamente o paciente vai começar a fazer o tratamento ou vai tomar o remédio, e depois o juiz vai seguir esse processo, se ele achar necessário, ele vai passar a pessoa por perícia e tudo mais, vai chamar quem ele achar que tem que chamar no processo, mas o paciente já vai estar sendo medicado, ele já vai estar tranquilo em relação a isso. Então, toda ação médica que a gente trabalha, a gente busca medida liminar sempre, que é para poder ser rápido. Muito bom ouvir isso, porque, assim, bate um desânimo quando a gente fala em judicializar, sabe?
não vai adiantar, até sair, Isso é muito bom, porque a gente não pode desistir dos nossos direitos, a gente tem que bater o pé e fazer valer. No Brasil a gente tem essa cultura, né, de desistir, né? No direito trabalhista acontece muito isso, tem uma percentual, as empresas até já sabem qual que é o percentual e levam isso em consideração. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa mudar. E uma coisa só, voltando um pouquinho que você falou, que é o seguinte, de buscar a via administrativa. A via administrativa, ela pode dar um pouco mais de trabalho para aquela pessoa que está buscando, mas ela, com certeza, ela é mais tranquila do que muitas vezes judicializar. Então, vale sim a pena você ir atrás das vias administrativas antes de judicializar, mas sempre lembrando o seguinte, cada via administrativa que você vai, tá, até para simplificar, a via administrativa é ir lá na Secretaria da Saúde da sua cidade, né, fazer um pedido, é você ir na farmácia lá municipal, essas são as vias administrativas, mas cada vez que for, é fazer prova daquilo que está acontecendo, isso é importantíssimo. Pegar essas negativas... Pegar negativo. Concretos, né? Assim, exato. É escrito, é foto, o que for, né? Se eles se negarem a fornecer isso, também é fazer um protocolo de punho próprio, dizer, olha, eu estou aqui buscando o remédio no dia tal, estou fazendo um protocolo para que fique... Aí toda a secretaria tem que ter um setor de protocolo, ela vai receber aquele documento, né? E vai te dar um comprovante de que você fez aquele pedido. Se ela não falar nada, ela também está se negando. É a negativa tácita que a gente fala, né? Então, assim, é muito importante, sim. Né? Às vezes demora, mas se eu começar hoje, logo, logo chega a minha vez, e quando chegar, vai ser a bênção. Né? Com certeza, a gente não pode perder tempo, né? Não pode. Eu não sei se vocês estão tendo acesso aos comentários, eu não estou vendo ninguém. Não estou aqui. Parece que todo mundo está quietinho, só ouvindo o doutor aí. E uma coisa que eu queria, é interessante saber, doutor, o SUS, ele fornece os medicamentos e procedimentos, igual o nosso DBS, nosso famoso DBS, né, André? Então, o SUS ele tem que custear, sim, o DBS, né? Uhum. Até o DBS é um procedimento, inclusive eu estava conversando com o André, acho que o André ele explica melhor o que é o DBS, né? Para quem não sabe, quem está entrando agora na live ainda não conhece, na live passada tinha uma pessoa que não sabia o que era DBS, sim, né? DBS é Deep Brain Stimulation, né? Estimulação cerebral profunda. Vão duas cânulas, 2 eletrodos no cérebro, um marca-passo aqui, e do marca-passo eles mandam são micro microestímulos elétricos, que ele, na substância negra ali, que é o problema do Parkinson, do movimento, ele dá aqueles microestímulos elétricos ali e volta praticamente ao normal alguns movimentos da doença de Parkinson, no caso, né? Às vezes quem está com muita rigidez, tremor, ele melhora muito a situação do paciente. E traz qualidade de vida, melhora a questão da medicação? Pelo que a gente está acostumado a ver aí com o médico e com as pessoas que fizeram DBS, ele dá uma qualidade de vida muito melhor, porque geralmente quando a pessoa já está na fase de fazer DBS, ela já está praticamente travada e sem movimento nenhum para andar, está muito, vamos dizer, tendo que ter um cuidado de outras pessoas, né, cuidado de terceiros. Aí não está respondendo, no caso o tratamento não está respondendo mais ao medicamento do Parkinson, a levodopa, né, e aí os médicos optam para fazer o DBS. Quando há maneira de fazer ainda, porque tem vários critérios que usam para fazer DBS. Sim. E aí, doutor? Gente, eu tive acesso aos comentários. Estão perguntando se a live vai ficar salva. Vai sim, vai. Uma live dessa é fundamental, né?
E doutor, o SUS pode, deve ou, se quiser, oferece esse tipo de procedimento? Então, pelo que eu dei pesquisando, né, eu não peguei ainda nenhum caso assim, específico, mas como que está funcionando, né? Existem hospitais de referência que estão fazendo essa cirurgia. Esses hospitais, eles estão seguindo também, fazendo pelo SUS, e existe uma fila de espera para poder fazer esse tratamento, né? E aí, dentro disso, o que é importante que eu acho que a gente deve falar, né? Que é possível acessar esse tipo de cirurgia. Não só essa, a gente tem outros tratamentos, assim, só para ilustrar, tá? Que o SUS, muitas vezes, ele pode negar, mas judicializando a gente consegue, e muitas vezes não precisa nem judicializar. Com a documentação médica e tudo mais, a gente consegue, o paciente entrar naquela fila, quando chega a vez dele, ele consegue obter cirurgia. Mas um caso que, assim, que dá muita confusão, muito falatório, por exemplo, é a cirurgia bariátrica. Né? Então, isso vai depender muito da indicação médica e do médico, que eu falo, o médico é essencial nessa parte, é o que ele falar. Só que ele tem que falar ali, colocar no papel, né, de forma que o juiz vai entender a necessidade, a gravidade. Né? Então, por exemplo, nos casos, né, depois eu vou falar do DBS, mas no caso da bariátrica, ele fala que a pessoa está precisando, que ela pode correr um risco de vida se não fizer aquilo. Né? E a mesma coisa o DBS, por quê? DBS, pelo que a gente tem visto aí, fala-se em uma melhora de até 70% ou mais, às vezes, em alguns casos. Então, o médico, ele precisa colocar isso, né, na transcrição dele, laudar dessa maneira e explicar como isso poderia melhorar a vida da pessoa, né, para que a pessoa busque dessa maneira. O que a gente está recomendando fazer é o seguinte: a que as pessoas descubram ali qual que é o hospital de referência mais próximo a ela, né, e tentem entrar em contato para ver o que esse hospital que está perto está exigindo para fazer o tratamento pelo SUS. E aí, mais uma vez, vai buscar a via administrativa, vai tentar fazer todo o procedimento, né? E se porventura não conseguir, é a mesma questão do medicamento, né? Vai procurar um advogado de confiança para que se judicialize a questão, e aí, mais uma vez, com toda a documentação médica, né, explicando que aquilo vai melhorar a vida daquela pessoa, e para que ela seja incluída, né, naquela fila, porque a fila, ela existe, o tratamento ele existe. Pode ter uma negativa por causa de algum desses requisitos que estão aqui, mas o médico ele pode laudar, olha, muito embora essa pessoa tenha uma idade menor, ela está apta a passar por esse procedimento, e esse procedimento vai melhorar a vida dela dessa maneira, assim, assim, assado. Então, ele colocando dessa forma, é possível fazer o pedido. E aí tem mais uma questão que eu acho que é importante. Muita gente vai falar assim, mas esse hospital de referência é longe, eu não vou conseguir tratar fora, né? Então, o Estado também custeia isso. Tá? Existe um dispositivo, tá, para tratamentos que ficam fora da onde a pessoa está, né? A gente fala comarca, né? Fora da comarca, né? Mas fora da cidade dela, por exemplo, com quilometragem acima de 50 quilômetros. Então, se esse hospital de referência está acima de 50 quilômetros de onde você está, você pode pedir também para o Estado para que faça o custeio dessa viagem, que faça o custeio da sua estadia e até mesmo de acompanhante, se for preciso, né? Para que você possa fazer esse tratamento. Judicializar ou não? É igual para todas as outras questões. Primeiro vai chamar isso na Secretaria de Saúde, a conversa vai começar lá com o médico. Né? Dentro do hospital, provavelmente você vai ter uma assistente social, então ali é o primeiro contato. E aí, se for necessário, a Secretaria da Saúde, no caso, para a gente ir esgotando as vias administrativas. Se nada disso resolver, se ninguém encaminhar, aí a gente vai pegar e levar isso para a judicialização. E se na minha cidade não tiver nada, nenhum hospital que atenda pelo SUS, faça cirurgia pelo SUS, eu tenho que pegar essas negativas nessas cidades que tem esse serviço? Ou não? Não, na verdade, provavelmente vai ser na tua própria cidade, mesmo que ela não tenha o hospital. O que você vai precisar fazer, na verdade, que eu aconselho, né,
Tem vários caminhos, mas acho que o caminho mais rápido seria esse. É você pesquisar e descobrir qual que é o hospital de referência mais próximo. E aí, quando for no médico, porque o médico da sua cidade é que vai ter que fazer um encaminhamento, né? Ele faz a documentação e tudo mais. E aí pode ser que o médico ali não saiba, então você pode procurar também a Secretaria da Saúde, pode procurar a ouvidoria também do SUS, para tentar encontrar qual que é o caminho aqui. Né? Os postos de saúde, os hospitais normalmente também têm as assistentes sociais. Também você pode procurar assistente social daquela unidade, daquele hospital, né, e se informar, falar, olha, tem a cirurgia, só que fica longe, eu já vi lá do hospital, né, porque às vezes a pessoa que vai te atender ali, ela não tem o conhecimento, ninguém procurou ela ainda para falar disso, então você que vai ter que fazer o caminho, então ela vai falar, olha, você vai precisar ser encaminhado para tal hospital, e é por isso que eu já falei desse sistema, tá, que é o tratamento fora de domicílio, que chama o recurso, tá? Porque, muito provavelmente, como são poucos hospitais de referências que fazem isso, muito provavelmente as pessoas vão precisar passar por isso, né? Serem encaminhadas para esse hospital. E aí, se você já tem contato com esse hospital, também já facilita. Você vai acabar levando informação do hospital de referência para a unidade que você vai estar na tua cidade. Eu falo isso porque, muito provavelmente, as pessoas não têm acesso a esse conhecimento, não sabem que pode procurar dessa maneira, né, e vai acabar não ali na cidade às vezes vai inaugurar o tratamento, vai ser a primeira pessoa ali a estar fazendo. Mas é que nem a gente estava conversando, uma pessoa que acessa, uma pessoa que vai atrás, às vezes mesmo que ela judicialize, abre um portal para centenas, dezenas, centenas às vezes de pacientes. Eu posso falar, por exemplo, o nosso aqui, né, que depois que a gente judicializou a questão da cannabis e começou a fazer, quantas pessoas que já se beneficiaram disso, pensaram em torno disso. Então, assim, não deixem de ir atrás. Se você tem já uma indicação médica para fazer o DBS, né, vá procurar, vai saber, vai atrás desses caminhos que eu dei, e qualquer dúvida também, pode mandar direct lá, o que a gente puder fazer para tentar encaminhar, a gente ajuda. Nós temos um amigo muito querido, né, André, que conseguiu na justiça o DBS, né? Eu acho que já marcou, não sei, o Jordão. Jordão, né? Então, assim, a gente não pode desistir, a justiça está aí para ser feita, né? E direito, gente, a gente tem que correr atrás, porque a gente paga imposto. Tem muita gente que fica, eu não consegui, porque não sei o quê. Foi atrás? Não vai dar certo. Não, vamos pensar. Tem uma frase no direito que diz assim, o direito não socorre aos que dormem. É uma frase que a gente aprende na faculdade. E é verdade, se a gente não correr atrás, se a gente dormir, né, a gente fica para trás. E o amigo que conseguiu é a prova viva de que dá certo, vale a pena, né? Doutor, tô colando aqui, peraí. TFD, né, tratamento fora do domicílio, tipo tem hospitais que tem até estrutura para receber essas pessoas, né, lá em Barretos, do Câncer, lá em Bauru, que tem o de Lago Leporino, né, então, assim, é muito interessante. Os que não têm ainda, tem esse recurso, né, que eu desconhecia. Para mim era do hospital, era do terceiro setor. Mesmo que o hospital não tenha, vamos supor que o hospital não tenha estrutura para abrigar o acompanhante, para que a pessoa possa pernoitar os dias necessários, ainda assim o Estado ele vai ter que pagar uma hospedagem, ele vai ter que resolver de alguma maneira. A gente não vai ficar só na mão lá, porque aquele hospital ele não vamos supor, ele não tem como receber o acompanhante. Não, vai ter que dar um jeito. Né? Então, isso é uma questão bem interessante também, porque eu sei que isso vai fazer diferença para muita gente, né? Muito bom, muito bom. Essa informação é muito valiosa. Doutora Rosemary perguntou, todos os aposentados por invalidez têm direito aos 25% a mais na aposentadoria? Essa questão é questão de previdenciário. Tá? Eu vou pedir perdão, depois eu vou trazer o Gilberto para falar só disso. Tá. Mas
Dentro da área do direito médico, a gente trabalha muito uma questão isolada do direito previdenciário, que é o LOAS, que é um benefício assistencial, que é o que as pessoas erroneamente falam assim, aposentou sem nunca ter contribuído. Sim. Que, na verdade, é um benefício assistencial, né? Chama benefício assistencial de prestação continuada, que é o BPC-LOAS, né? Fora isso, essas questões, por exemplo, da aposentadoria, de adicionais, essas coisas, realmente é um advogado que faz mais isso mesmo. Né? Que nem no caso aqui entre eu e o meu sócio, que é o Gilberto só trabalha especificamente com essa área. Né? Então, eu até depois, se quiser me mandar um direct lá com a dúvida, eu peço para o Gilberto e respondo. Sim. E, doutor, e esse LOAS, como que ele funciona? Então, o LOAS, na verdade, ele é um benefício que não é só para quem tem Parkinson ou doença, né? Ele, na verdade, serve para pessoas idosas, acima de 65 anos, e também para pessoas que têm algum tipo de incapacidade para o trabalho, né? Mas esse benefício, ele não é aposentadoria, né? Ele não deixa pensão, por exemplo, ele não tem 13º, ele pode ser revisto e revogado. Então, eventualmente, se você sair daquela condição, que ele chama de condição de miserabilidade, eu vou explicar isso já com mais detalhes, mas se você sai dessa condição, o setor lá do CRAS, por exemplo, né, que é o setor que avalia essa questão, pode rever o benefício e suspender esse benefício ou anular esse benefício. Porém, esse benefício ele é muito importante para muitas pessoas que, inclusive, nem sabem que esse benefício existe. Né? Esse benefício ele assegura um salário mínimo para essas pessoas que se enquadram dentro, né, do LOAS. E no caso, acho que o requisito mais complicado, por assim dizer, que é uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo. Então, assim, tentar exemplificar. Se tem 2 pessoas morando na casa, a soma do que as 2 pessoas ganham não pode ser maior do que 1/4 de salário mínimo por pessoa. Então, hoje o salário mínimo está na faixa de 330, 1/4 vai dar 333, 330 e alguma coisa. Então, não pode exceder per capita, por cabeça, não pode exceder esse valor, né? Que é o que eles chamam de requisito de miserabilidade, né? Que a pessoa está numa situação muito difícil financeiramente, né? E ela precisa ser portador de alguma doença incapacitante, né? No caso, abaixo, né, da idade do idoso, né? Então, aí ela pode fazer o pedido, né? Esse pedido, eu recomendo que a pessoa procure um advogado para fazer, mesmo na esfera administrativa, para que tenha uma chance maior. E aí, se ela não conseguir na esfera administrativa, também é possível judicializar. Né? Mas para muita gente, isso aí é a salvação, é o que tem, assim, né? Porque tem muita gente que fica pendente e não tem recurso para nada, né? Porque não consegue trabalhar. Às vezes a pessoa que cuida, a gente sabe que quando a pessoa está muito incapacitada, ela precisa de alguém ali 100% do tempo, como muitas vezes em casa mesmo já aconteceu, né? Pai, mãe, a gente tem que estar com atenção às vezes ali, parar de trabalhar para ficar junto, e aí a pessoa fica sem renda, né? E o BPC, o LOAS, ele às vezes é a única opção que a pessoa tem para recorrer. Então é uma coisa também que quando a pessoa precisa, né, tá dentro dessa situação, é algo muito valioso que a gente pode procurar e acessar também. Sim. Estou lendo ali os comentários, doutor. O André parece que quer voltar. Aqui tem uma pessoa perguntando se na farmácia popular... Vai lá. Enquanto ele acha, eu perguntei, gente, é diferente farmácia popular de farmácia do município, ou como chama em Marília, doutor? Aqui a minha esposa que trabalha na rede, né, no SUS, que é a Amanda, ela falou que a gente chama aqui de Medex, é o serviço que disponibiliza os remédios de alto custo aqui no município, né? Mas a maioria das pessoas conhecem pela farmácia municipal, no caso, né? Sim. Então, mas basicamente a farmácia é responsável por remédios de alto custo. Sim.
Então, assim, nessa farmácia, eu vi a Érica aí falando que ela pega na farmácia do município, que ela pega o Prolopa, e ela tem mais de 50 anos. Eu também pego de graça, tudo é de graça. Essa é a farmácia popular que tem nessas farmácias comerciais, né? Que a gente, toda esquina tem uma farmácia. E então é diferente. Você pega o teu na farmácia do município, aí tem a farmácia, a drogaria, que tem a farmácia popular, que tem e ainda tem um outro que você pode, é de alto custo, que fica que é da prefeitura também, né? Sim, é municipal. Não. A Amanda me passou aqui que a regional é a Medex, ela estava me falando aqui, a regional é a Medex, tem essa que é a municipal, Uhum. E a popular é a que você acessa direto nas farmácias que são conveniadas com o programa. Aí você vai lá na Droga Raia ou na outra lá que tenha o acesso ao programa e compra direto. Uhum. Isso. E nem todas as farmácias, gente, tem programa popular. Tem né? Esse programa da farmácia popular, né? E tem muita dúvida aí se incluíram outros tipos de Prolopa. Disseram para uma pessoa na ligação que colocaram 5 tipos de Prolopa. Não é. De Prolopa não, de medicamento para doença de Parkinson. Não foram 5 tipos, não. Foram só 2. Foi o de 200 para 50 e o de 100 por 25. Que no caso é o BD e o outro é o Standard, né? Que é o normal. Não tem o HBS, não tem o dispersível, não tem aquele outro dispersível. É um duração DR. Não tem também, só tem os 2. Pramipexol, o Cristiano Clemente está perguntando aqui se poderia incluir o Pramipexol. O Pramipexol ele dá no estado. No programa de alto custo do estado. Uhum. A farmácia pode negar a retirada? Eles até podem negar, só que aí você vai pegar essa negativa. E se eles derem a negativa, você tenta judicializar, né, doutor? É isso? Isso. Duas coisas importantes para lembrar é que tudo que eu falei vale para planos de saúde também, na sua grande maioria. É claro que planos de saúde, a gente vai ter que fazer uma análise do contrato de cada plano de saúde. Mas mesmo quando o plano de saúde tem certas cláusulas restritivas, né, falando, olha, a gente não cobre esse exame ou não cobre esse tratamento, muitas vezes são cláusulas abusivas que também judicializado consegue fazer o plano pagar. A gente já tem isso, a gente faz muito, que é analisar, por exemplo, cirurgias. O plano de saúde nega até quimioterapia, radioterapia, eles negam tudo que eles puderem, eles negam. A maioria das vezes, a maioria dos planos. Então, também é ficar muito atento com isso, né? Que também é possível recorrer. E outra coisa, que nem o André estava falando de outros medicamentos, o pessoal está perguntando, mas e o outro medicamento e o outro? Também vai da questão do médico. Se o médico falar, olha, existe esse medicamento aqui que é diferente, esse medicamento aqui não é o padrão, mas faria uma diferença muito grande no caso específico do André, por exemplo. Uhum. Então também é possível pegar esse medicamento que o SUS não dá normalmente e judicializá-lo para que ele passe a dar. Ótimo, ótimo. Agora dá licença, pessoal, se vocês quiserem desligar, podem desligar, que eu vou fazer a minha consulta com o advogado. Olha lá, a Daniela está falando aqui que a bateria que usa... É bateria não, é um marca-passo sim, não é bateria. A bateria vai dentro do marca-passo, Dani. É um quadradinho assim, tem uma bateria dentro. Deixa eu consultar com o meu advogado. Doutor, por exemplo, não é o Parkinson, né, mas eu vou falar do Parkinson também. Eu preciso tomar uma vitamina, ferro na veia, só pode ser endovenosa, porque eu estou muito anêmica. E como eu gosto de ser complicada, eu tenho alergia a esse medicamento, que é o Noripurum. Sim. Aí a minha médica me receitou um que chama Ferrinject. Ele custa quase R$700 a injeção.
Nós pedimos na Unimed, eu não sei se eu posso falar nome, e eles falaram que não, que eles oferecem um remédio que chama, sei lá, alto ferro. E eu pedi a autorização da minha médica se poderia ser esse que a Unimed estava me oferecendo. Ela falou que é 3 vezes pior que o que eu tive reação alérgica. Então, assim, é tomar e morrer. Então, eles teriam, por eu ser alérgica a esse medicamento que eles oferecem, eles teriam que me indicar uma outra via, né? No teu caso, não precisa nem ler o contrato. Com certeza absoluta, né, o médico aí é que tá, o médico tem que só fazer essa observação, explicar que você tem um quadro que é diferente, que é um quadro raro e que não tem outra alternativa, o remédio é aquele. E aí o plano vai ter que aceitar. Porque ele não pode te obrigar a tomar um remédio que te dá alergia, porque para ele é mais barato. Sim, tem que te dar o remédio que vai resolver o teu problema, né? Por mais que não esteja no rol deles, ou por mais que não seja o convencional deles, né? Até eles ofereceram. Das outras vezes, eu recebi o Noripurum, sabe? A Unimed deu, sendo que não estava no rol, mas aí desenvolvi alergia, né? E aí, agora eles estão me oferecendo um pior para mim, entendeu? Mas, segundo caso... É bom que quem estiver aí, estiver passando por esses problemas, né, fonoaudiólogo. E o Uberaba não tem. A gente revirou. Pelo plano. Pela Unimed. Só particular, consulta R$300. E aí eu briguei muito, liguei na ouvidoria, liguei na ANS, tudo. Aí, enfim, entramos num acordo. A Unimed falou para eu me consultar, que depois eles me ressarcem. Poxa. Depois do final de todo o tratamento, eles vão ressarcir. 10 sessões. Poxa, 4 sessões por mês, 1.200. Eu recebo um salário mínimo. Fica inviável do mesmo jeito. O que eu faço, doutor? Eu preciso, porque eu tenho dificuldade de deglutição, minha fala está enrolando. O que eu faço? A mesma coisa, o mesmo procedimento. Eles também, a solução que eles deram é uma solução ok, razoável, porque está se colocando disposição para quitar, para pagar e tudo mais. Mas se no teu caso não existe essa condição, porque o tratamento é muito caro e vai te pesar demais, vai te onerar demais, eles também não podem te impor isso. Porque de outra forma, se tivesse o médico especialista aí na tua cidade, que é algo que eles já deveriam ter disponibilizado, afinal de contas é um plano de saúde, né? E você não tem condição de fazer esse tratamento por conta agora, tem que bater de novo lá no administrativo deles, né, tem que indagar essa questão, falar, não dá, tem que ser pago, aí reajustar isso, falar, a gente tem que pagar por semana, eu pago, você, ou então vocês vão arcar direto lá, tá aqui o endereço, tá aqui os dados, negou, aí vai judicializar. Nesse caso também, posso te falar que judicializando resolveria, não teria muito para onde eles correr. Esse eu vou tomar providência, doutor. Tanto esse quanto do remédio, porque infelizmente 6 meses vou estar tomando, né? Esse do remédio é grave, né? Fono é essencial para o doente de Parkinson e eu tenho direito, eu não vou abrir mão. Doutor, se precisar judicializar alguém, você mora em Marília, por exemplo, eu vou precisar judicializar aqui em Uberaba. Você faz? Sim, a gente atende hoje com a questão do escritório virtual, né, que é uma tendência, a gente atende tudo online e atende o Brasil inteiro. Então não teria problema. Quando existe alguma necessidade de atuação em loco, a gente trabalha com um serviço que chama juriscorrespondente, né? A gente paga um advogado para fazer aquele ato que é necessário na cidade de fora. Mas hoje está tudo muito virtualizado, está tudo muito digital, então está fácil de fazer isso online. Hoje muito pouco se usa, inclusive, esse serviço que eu estou comentando, né? Só quando precisa mesmo algum ato, alguma questão aí mais pontual, né, que acaba tendo que precisar desse serviço, mas é um serviço também que é contratado por nós.
próprio escritório é que resolve isso, fica a cabo de resolver essas questões, né? Então a gente consegue atender. Essa judicialização, como é o custo dela? É alto? A pessoa que não tem condição tem gratuidade na justiça? Como que funciona? Quando que paga? Vamos perguntar pro doutor para a gente dar trabalho para ele. Porque tem bastante cliente aí, ó. Não, tem bastante, vamos dizer assim, ó, questão de custo vai variar muito de caso para caso, pode variar do estado que a pessoa está, porque a tabela do OAB ela é estadual. Então, por exemplo, para serviços aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, é um valor. Fora daqui, Paraná, já é um outro valor, e assim por diante. Então, a gente vai analisar cada caso. Agora, o que eu sempre falo, né, independente da gente ou de qualquer outro escritório, é que nunca pode, o valor do serviço advocatício, ele nunca pode ficar mais caro do que o tratamento. Na verdade, ele tem que ficar um valor que possibilite a pessoa a buscar esse tratamento. Então, esses valores, normalmente, eles são calculados em cima de percentuais, por exemplo, daquele medicamento. Quanto que a pessoa gastaria com aquele medicamento? Aí vai ser um percentual lá, que vai ser o honorário do advogado. Se fosse uma parcela daquele medicamento, que a pessoa não vai mais ter o custo, é que vai pagar o honorário quando é o caso. Mas existem casos e casos, né? E aí depende muito de um monte de questões. Quando a pessoa ela é hipossuficiente mesmo, total, ela não consegue arcar com absolutamente nada, ela está numa situação paupérrima, aí ela vai procurar a Defensoria Pública. Lá na Defensoria Pública é feita uma triagem. Não é qualquer um que chega lá e consegue o atendimento. Vai ver se realmente aquela pessoa ela não tem condições, né, se ela é realmente pobre na acepção da palavra, e se ela realmente for, aí ela vai ter a assistência judiciária ali pela própria defensoria de forma inteiramente gratuita. Ou a própria defensoria pega o caso, ou ela nomeia um advogado que está vinculado à defensoria, esse advogado é que vai fazer esse trabalho, né? Mas mesmo assim, quando é feito de forma particular, a gente está sempre prestando atenção nisso, né? Isso é uma prática não só minha, mas outros colegas também. Porque não adiantaria nada a pessoa procurar aí para obter um medicamento e o valor dos honorários ficar tão caro quanto o medicamento, ou tão caro quanto o procedimento. Então a gente sempre observa isso, né? E respeitando sempre a tabela do OAB, né? Agora, questões também, a pessoa ela pode ter um advogado particular, mas ainda assim ela pode requerer na justiça a gratuidade da justiça. Uma coisa não impede a outra. Tá? O que seria isso? É que algumas ações na justiça têm custo. Além do custo com o advogado, a pessoa tem um custo para entrar com as ações. Mas essas ações do direito médico, né, principalmente as que não são do plano de saúde, elas já entram né, é meio que tranquilo essa questão da gratuidade da justiça, porque a pessoa está entrando justamente para requerer ali pelo SUS e tudo mais, então fica mais fácil. Mas vai ser comprovado ali os requisitos também para gratuidade, e essa pessoa não vai pagar taxa na justiça. Na maioria desses processos, né, não tem taxa, e quando tem, não é nenhum bicho de sete cabeças também, né? Quando tem também porque a pessoa tem condição, porque ela não preencheu os requisitos. Então é porque ela vai ter condição de pagar lá o mínimo da taxa lá e vai pagar as taxas, né? Mas é muito raro a gente ter cobrança de taxa para esse tipo de ação. Então não tem muito que se preocupar com isso. Certo. Pessoal, Dr. Evaldo é muito bom, né? Como eu já tinha feito a propaganda, né? Vocês viram que eu não pequei em nada, não exagerei. Então, aqui, ó, o contato dele é @elopes. Isso, elopes.adv. Isso. É a nossa página. Se você está acompanhando a live, não está? Tá, a Amanda tá. Isso, Amanda, deixa o telefone, fazendo favor. Tá, eu estou lendo aqui os comentários. O plano de saúde é obrigado a ressarcir o médico, isso. Não, mas não sei se é bom deixar o telefone, vai chover. Não, gente, mas a gente tem que procurar os nossos direitos. E com a informação que ele dá, com a clareza, com a simplicidade... O telefone dele?
do escritório, André. Você pode acessar pela página mesmo, pelo Instagram, e pode mandar direct, a gente vai respondendo. E tem lá, na própria página, tem o meu contato, né, pelo escritório. Às vezes demora um pouco para responder, depende do dia, se tem audiência ou não, mas eu faço questão de responder todo mundo. Sim. Gente, pelo amor de Deus, ele falou aí que vai responder, não fica enchendo o saco falando, pelo amor de Deus, entendeu? Porque isso aí é complicado. O senhor entende bem, né? É meio ansioso. O porquê que eu perguntei de novo, até interrompi o doutor, é porque por esse aplicativo, como chama? Pela plataforma aqui de streaming, daqui a pouco eles vão derrubar a gente. E eu não quero que vocês percam o contato do doutor Evaldo. Agradeço. Vai lá, acabou a live, nós vamos salvar, vocês vão lá, curte a página dele, indica para o amigo de vocês, porque ele vai ajudar muito a gente também, né, já ajudou bastante, vai ajudar muito com relação ao canabidiol. Esse aqui, a gente falou na live passada, a importância do canabidiol para mim e para o André, nossa qualidade de vida é outra, e ele é um expert, né, em relação ao canabidiol. Então, não percam o contato dele, não deixem de seguir ele, passa para os amigos parkinsonianos, nos grupos de WhatsApp, porque ele vai ser o nosso grande... Ele é o advogado do Instituto, estamos nomeando o advogado. Convidando do Batera. Isso. Aí, o doutor tem uma página sobre canabidiol. Se der para Amanda colocar, por gentileza, aí. Vou pedir para Amanda colocar, @2HC Brasil. Ela vai colocar certinho. Deixa eu só fazer um adendo. Quem quiser seguir a gente lá, independente do serviço advocatício, é o que eu sempre falo. A justiça, o advogado, é sempre aquele que você tem confiança. Se você tem um advogado perto, que você tem confiança. Se você quiser conhecer o meu trabalho, vai lá também, conhece o meu trabalho. Se você precisar de mim, claro que a gente vai atender. Mas é sempre com foco de trazer informação. Então, lá nas nossas páginas, até a gente vai fazer uma divisão daqui uns dias entre o conteúdo canábico e o conteúdo mais jurídico. Mas a gente quer essas perguntas, quer que vocês mandem para a gente também gravar conteúdo. A gente está muito empenhado nisso. Né? Eu estava conversando com o André, a gente vai conversar bastante, trocar bastante ideia nesse sentido, e a participação das pessoas trazendo perguntas, né, trazendo as dúvidas, isso ajuda demais a gente. Então as portas estão abertas lá para isso. A gente vai compartilhar muita informação. E se Deus quiser, doutor, daqui uns dias a gente está fazendo live para saber como que pega cannabis pelo SUS. Essa é uma outra questão aí que vai mais 1 hora de live, com certeza. Com certeza. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que o pessoal gostou da live, tá gostando. Próxima segunda-feira o doutor tá disponível? Com certeza, André. Então, pode contar marcado aí. Vamos dizer, cada segunda-feira a gente põe um assunto diferente dentro das leis, no caso. Então, segunda-feira que vem é canabidiol? Não sei ainda, né? O doutor vai decidir isso, a gente solta um post. Vocês que mandam, se vocês falarem que é o canabidiol, a gente traz. Se tiverem outras dúvidas também, que o pessoal for mandando, né? Sim, vamos ver o que o pessoal vai falar. Vamos pôr um quiz lá de sugestão de... Live de canabidiol ou de direito do parkinsoniano, para essa semana que vem. Combinadaço. E porque hoje como o canabidiol está no SUS, eu acho que vai melhorar muito. Não entendi, o canabidiol está no SUS? Sim. Sim. Para algumas doenças, essa é a grande questão, não para todas. Sim, senhora. Não sabia. Agora uma pergunta, doutor, pulando já lá para a semana que vem ou para outra. O canabidiol do SUS, ele é feito em laboratório ou é extraído da maconha? Não, todos esses medicamentos à base de maconha, que é o canabidiol é maconha, tá, gente? A palavra assusta,
mas é a mesma planta, é a mesma coisa aí praticamente, com algumas diferenças que depois a gente vai conversar. Então, assim, sim, são extrações da planta in natura, né, que são feitas em laboratório e depois derivadas. Não, elas não são sintéticas, elas são naturais. Porque da planta, né, da própria planta. Porque como é que chama? A apresentação delas é bem diferente, o canabidiol que a gente compra na farmácia, do que o outro que vem do vamos dizer assim, ó, um exemplo mais tranquilo é para a gente lembrar assim, do açúcar mascavo e o açúcar refinado. O açúcar refinado ele passa por um monte de processo químico e tal, ele fica branquinho, bonitinho daquele jeito. O óleo da cannabis é a mesma coisa. O óleo que a gente faz em casa, até lá na página, lá no Elops, tem lá alguns vídeos da gente fazendo. É bem artesanal, é feito numa panelinha. Então sai um óleo bruto, grosso. Esse óleo ele é misturado com azeite extra virgem ou um produto chamado MCT, que é a base de coco. Então ele nunca vai ficar igualzinho aquele da farmácia, que vem purinho, refinado, tá? Mas eu posso dizer para vocês que o efeito é o mesmo, tá? O óleo... o processo que essas farmácias usam para essa separação de moléculas e tudo mais, eu não posso dizer para você exatamente como é que funciona. Eu não sei exatamente se tem adição ou não de química, mas são processos de extrações diferentes, né? Mas realmente ele tem essa diferença. Eu vou dizer que seria um remédio mais refinado, né? Eu creio que é mais assim, sabe? Por causa de preconceito, né? Assim, fala que é da farmácia, é sintético, e as pessoas acham que é sintético, né? Então, assim... É que, na verdade, existe a substância sintética, existe, entre aspas, uma maconha sintética, né? E várias tentativas do CBD sintético também, que ainda não colou, mas a molécula sintética que o pessoal tenta fazer análoga à cannabis, à maconha, o próprio THC, é uma molécula que já está dando muito problema por aí. Tem mortes associadas a essa molécula sintética. Em relação à cannabis, à maconha natural, não existe morte na literatura médica. Você pode pesquisar, não existe uma morte relacionada. Já do sintético existe. Vira e mexe, a gente vê alguém... Morte com a planta natural, com o canabidiol natural, causa morte, sim. Morte dos ignorantes, dos preconceituosos, dos otários, né? Vamos abrir a cabeça, vamos procurar o que é bom, é natural, e assim... Gente, isso aí é vida para quem tem Parkinson e para quem tem doença. Entendeu? E é ciência, né? Não é uma coisa assim de orelhada, né? É uma tecnologia que veio de Israel para nós aqui. As pesquisas, quando começaram no Brasil, né, vieram lá de Israel, de um médico muito conceituado, chamado Rafael Meshulam, que trouxe essa pesquisa para o Dr. Carlini aqui no Brasil em 84, gente. Em 84. E a gente veio segurando isso, né? E, é um baita remédio. Eu não conheço ninguém, que acertou dose, que acertou o medicamento, e não fala a mesma coisa que vocês falaram. Tive uma melhora significativa. O senhor falou tudo, a gente tem que ter paciência para o acerto de dose. É igual o Prolopa, os outros, tem que ter. Aí a pessoa já está fazendo outra live. Aí as pessoas, verdade. Já vai com preconceito, aí toma uma, 2 vezes, não faz efeito, não vou mexer com esse trem, não. Calma. Eu já vi muito isso, é muito comum, mas eu sempre falo, não desista. Sim. E mesmo se não acertou o medicamento, porque medicamento tem vários, né? Na próxima live a gente vai falar disso. Tem a questão do CBD com o THC, só para dar assim, um spoiler, né? Pro meu pai... Com água na boca. Pro meu pai, por exemplo, só o CBD não resolve. Não ajuda quase nada. Eu tive acesso, André, a um medicamento que era uma bisnaga laranja, que é um medicamento mega conceituado, caríssimo, de CBD, e para ele não diminui o tremor nem nada. Aí fazendo óleo em casa, um óleo que a gente chama de full spectrum, aí depois na próxima eu vou dar todos esses detalhes para vocês. Aí vai ter, não se preocupa que nós vamos ter muito conteúdo para falar. Isso é só a nata, assim, bem por cima.
Aí, com esse medicamento integral da planta, que é a extração total de uma planta específica, que tem isso também, a espécie da planta, aí sim, aí ele diminuiu 70% aí ou mais dos tremores e muitas outras coisas que a gente veio, né, percebendo depois. Que a preocupação da família é sempre essa, né, André? Porque o cara tá tremendo, treme. O que você quer fazer? Parar o tremor. Mas esquece a depressão, esquece a constipação, que parece que não é nada, mas é um verdadeiro inferno na vida do paciente. Gente, canabidiol é uma maravilha para dor. Eu e a Vanessa estava, acho que entramos nesse assunto ontem ou hoje de manhã. Todo mundo diz que eu e ela, a gente diminuiu muito o medicamento, sim, claro. E a nossa qualidade de vida tá boa. Só que a gente comentou hoje que pode ser por causa do canabidiol. Eu acho, entendeu? É uma coisa minha, a gente estava comentando sobre isso. Não tem evidência científica sobre tratamento do canabidiol com Parkinson, só que tem evidência científica de tratamento para depressão, para um monte de coisa que é um sintoma do Parkinson, entendeu? Esse é o detalhe. Eles vão muito ao pé da letra, o juiz, no caso aí. Isaías Figueiredo, não perde a próxima live, viu? Nós vamos resolver esse seu problema. Ele falou que usou CBD e THC, não resolveu. Não perca a próxima live. Então, eu tô com medo da live. Eu também. E a gente não despediu do doutor e da esposa dele. E falando também, vai ter live com a esposa dele, que ela é da área da área da saúde. Ele me falou, só que eu esqueci, mas vai ter live com ela também. Medicina integrativa. É bem legal o assunto também. Eles não vão viver longe de nós por muito tempo. Estamos aí para isso. Doutor, muito obrigado. Deus abençoe ricamente a sua vida. Dê muita saúde pro papai, né? Assim é para Amanda. Muito obrigada, Amanda. Eu já posso te falar, Amanda, até sem te ver, né? Eu amo muito você e seu esposo pelo que vocês são, sabe? Eu fico até emocionada. E vocês são pessoas muito especiais. E logo a gente tá em Marília fazendo uma visita. A gente vai para Marília e depois para com certeza. Eu já conversei isso com o André. Mas, gente, sem palavras, agradeço demais pela consideração e conta com a gente para tudo que a gente puder ajudar aí nessa causa. Vamos fortalecer. Né? E muito obrigado também pelo trabalho que vocês têm feito, né? De trazer informação, de correr atrás, né? De estar até aí brigando até na política, aí, que eu vejo que vocês têm um trabalho muito ativo. É um trabalho dificílimo de fazer. Eu sei como é que é, eu já trabalhei com isso. Né? Então, peço muito a Deus que dê muita força para vocês continuarem aí e vamos junto, tamo junto. Tamo junto. Isso aí. Muito obrigado, pessoal. Não se esqueçam de curtir o Eu Lopes, né, o Tchu CBD, Tchu HC. HC Isso. Brasil, tá? Isso. E não percam a próxima live. Um beijo para todo mundo e estamos juntos com a Obrigado, Marqueta. pessoal. Muito obrigado. Boa noite.